primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O desaparecimento de Deus. Nós vamos para a unidade 2. Arthur, põe aí, por favor, no slide. Unidade e amadurecimento em torno da verdade. O último slide, na verdade. É o último slide. E encerraremos hoje essa lição, não é? Interessante. O desaparecimento de Deus, a igreja na sociedade pós-moderna. A igreja na sociedade pós-moderna, isso. Infelizmente, a igreja na sociedade pós-moderna não tem exercido mais aquela influência que ela deveria exercer. E por que não tem exercido? Infidelidade bíblica. Já tratamos disso aqui. Infidelidade bíblica. É uma das razões do porquê a igreja não tem exercido aquela influência modeladora, muito especialmente no Ocidente, que ela já exerceu antes. E hoje não mais como deveria. Ela continua exercendo influência, mas não mais como antes, como outrora. Infidelidade bíblica. E o pastor Fábio ontem pregou aqui. Ela tem negociado os princípios da palavra. Ela tem se calado diante das ideologias. Ela tem se calado diante das ideologias. Em nome de uma paz que não é paz. Não é. Em nome de não perder pessoas. Ninguém quer perder ninguém. Agora, não se preserva ninguém escondendo a verdade. Ele até compartilhou que o bispo da igreja anglicana em Recife, Paulo Garcia, é uma igreja evangélica séria, ainda que a gente pense diferente em algumas coisas. Por ele ter se posicionado do lado do conservadorismo bíblico em 2022, muitos membros com raiva, alguns membros de algumas igrejas anglicanas, episcopal, saíram. Aí você pergunta, aí você talvez possa dizer assim, rapaz, como é que pode? Para que o arcebispo fazer um negócio desse, não é? Não. Ele se posicionou ao lado da verdade. Ele simplesmente disse que família é como a Bíblia diz. E que ele não vai negociar. Só foi simplesmente isso. Estou dando aqui um exemplo. Espera aí. É a igreja que tem que converter o mundo ou o mundo converter a igreja? Então, infidelidade bíblica. Segundo, já falamos aqui, por que a igreja não exerce mais aquela influência que ela já exercia outrora no Ocidente? Aliás, o Ocidente, que foi construído pela cristandade, pela fé cristã, está sendo desmoronado. Eu estou lendo um livro, A Guerra contra o Ocidente. Aliás, vários livros nessa área também. Claro, sempre com o filtro da fé dos eleitos, não é? Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Mas eu estou lendo. Eu preciso também preparar a igreja contra isso. A batalha está pesada. A gente fica aqui Nós não imaginamos como a batalha está pesada contra a igreja no mundo, gente. Nos preparemos, gente. Nos preparemos, porque o funil começou. Nos preparemos. Como diz o pastor Fábio, não vamos nos iludir, não. Que Deus nos dê força, porque a batalha vai ser travada mundialmente. Os sinais de que essa batalha está se intensificando estão aí. Estão aí. Então, segunda razão, privatização da fé. Então, Vívia, o mundo diz assim para a gente, deixa a tua fé lá, viu, Vívia? Na tua casa. Aqui na tua empresa, não.
Como assim? Se deixar... Entende? Você é crente lá na tua casa, aqui na empresa, na tua empresa não. O mundo está dizendo isso para a gente. Privatização da fé. O mundo está empurrando a besta que... Vocês já ouviram falar da besta que emerge do mar? O que significa a besta que emerge do mar? Não é hermenêutica bíblica reformada. Está lá em Apocalipse 12, 13. Eu ainda vou pregar Apocalipse aqui. Eu preguei lá no Cabo. Foi benção. A igreja cresceu nessa época, acredita? A igreja cresceu quando eu preguei Apocalipse. Em Cabo de Santo Agostinho. A EBD estava melhor do que a noite. Que eu preguei pela manhã. Expus Apocalipse. E foi uma bênção. Eu vou expor aqui na hora certa. A besta que emerge do mar, quem sabe, na tradição hermenêutica reformada, quem é? A besta que emerge do mar hoje. O poder político anti-Deus. Grave isso. Um Estado anti-Deus. É tudo aquilo que o poder político faz contrário à vontade de Deus. É a besta que emerge do mar. Agora preste bem atenção. Seja no Brasil ou fora do Brasil, o que é que o poder político tem feito aqui e acolá? Pisado na palavra de Deus. Mandando rasgar a Escritura. Pressionando a igreja a se calar. É ou não é? Ameaçando a nossa liberdade religiosa. É o poder político. Não importa, meu irmão, se ele vem de direita, se ele vem de esquerda. Apesar de que a igreja tem mais confronto do que uma dessas bandeiras do que com a outra, mas não importa. Se vem de direita, vem de esquerda, pois a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, vivo reformado, está acima do conceito de ser de direita, de ser de esquerda. O cristianismo bíblico está aqui para confrontar as propostas anti-Deus, seja de direita, seja de esquerda. Está acima, mas está aí. Aliás, nos dois. Justamente. Mas está aí. Observe o que estão dizendo no mundo. Observe. Vocês não imaginam, tem cristão hoje, jornalista, que ele está sendo perseguido lá na obra onde ele trabalha. Demitido, porque ele não está se rendendo. Nos bastidores a perseguição está acontecendo, gente. Privatização da fé. Mas o triste disso é que nós encontramos cristãos fazendo defesa disso. Cristãos que de fato só é crente no domingo e dentro das quatro paredes. Lá no trabalho ele não é cristão não. Até brincam com algumas metáforas, algumas símiles, não é? Com algumas figuras, linguagem figurada, crente camaleão, crente chuchu, não há brincadeira assim, não é? Crente chuchu, que não tem o quê? O que é que o chuchu não tem, dizem? Eu acho que ele tem, né? As pessoas gostam, mas tudo bem. Crente camaleão, ele se adequa, não é? Crente Raimundo, até brinca com os Raimundos, que é isso, gente? Um pé na igreja e outro. Aí vamos criando essas brincadeirazinhas, mas para falar de algo sério. De algo sério. Queridos, preste bem atenção. Estão aí brigando para proibir o Dia das Mães. Simplesmente isso. As pessoas acham que isso é normal. Proibir o Dia das Mães, não, porque não pode. Como disse o pastor Fábio ontem, estamos caminhando para o Estado anti-Deus dizer que a família tradicional é errada. Por isso que por isso que eu não bebo essa conversazinha de pastor, política e religião, não se mistura. Ora, elas estão estranhadas, meu irmão. Por trás de cada política pública tem uma crença. Bota isso na sua mente, por favor. Por trás de cada política pública tem uma crença por trás. Política pública, aborto, a crença por trás. Eles não creem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus.
São naturalistas, materialistas, ateus. Então a coisa é muito mais séria do que simplesmente ser de direita, ser de esquerda, é muito mais séria do que isso. Então não engula essa conversa de que política e religião se mistura sim. Elas estão entranhadas. Então, privatização da fé. E terceiro, não é vou entrar nesse slide, a igreja tem se rendido à doutrina moderna da intolerância. A deusa tolerância. Nós fomos convocados a sermos tolerantes. Querido Aldino, eu errei a pronúncia do teu nome, não é mesmo, irmão? Não, acertei. Querido Aldino, eles nos convocam a adorarmos a tolerância. Mas eles não querem ter tolerância com a nossa fé. Engraçado, não? Tolerância para com tudo, menos para com a fé. É lindo, não? É bonito isso. Então a besta que emerge do mar é isso aí. Já ouviu falar na besta que emerge da terra? Já. É porque às vezes a gente esquece. Quem é a besta que emerge da terra? Na tradição hermenêutica reformada? A falsa igreja, a falsa religião, os falsos profetas. E aí nós encontramos no Brasil hoje falsas igrejas, falsos pastores, apoiando a besta que emerge da terra, o poder anti-Deus. Irariê, recentemente disse que a Bíblia precisa ser reescrita. É um absurdo. Aí apareceu um desses falsos profetas dizendo, chamando até de amiguinha. Não, amiguinha, não precisa. A Bíblia é um conglomerado de textos arcaicos. O que importa é Jesus, o que ele fez, o que ele disse. Ainda tem falso profeta para apoiar. Eu até lamento que quem disse isso tem uma mente prodigiosa, mas está sendo usada hoje para o mal. O cara tem uma mente mesmo prodigiosa. E quem deu essa mente foi ele. Mas assim como Deus criou aquele arcanjo que hoje é conhecido como Satanás, com aquela capacidade ele usou para o mal, assim são os pastores também, que Deus dotou de uma capacidade, mas usa hoje para deturpar a verdade. São ministros do diabo. 2 Coríntios 11. Paulo diz que o diabo tem os seus ministros. Então tem pastores hoje. O Kleber Lucas inventou agora dizer que não canta mais. Alvo mais. É muita palhaçada, gente. Não, porque é uma música preconceituosa. Alvo mais que a neve. O Kleber Lucas, quantas canções não cantamos dele aqui? Alvo mais que a neve. Olha o que o marxismo faz na mente das pessoas. Não, pastor, pode ser que tenha algum irmão aqui que seja marxista. Ô, meu irmão, eu vou amá-lo. Agora, me encalar, fé cristã e marxismo não tem... Se casa não, meu irmão. Se tiver alguém marxista aqui, eu vou amar, vou dar um cheiro no coração. Agora, me encalar, não. O dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja tem que caminhar na verdade. Cristão marxista tem que abandonar urgentemente o marxismo. Porque não casa cristianismo e marxismo. Não dá. E eu falo com muito carinho aqui, viu? Com muito amor. Se quiser conversar, a gente conversa. A gente conversa sobre o manifesto comunista de Karl Marx. A gente bate um papo. Arthur, tu queres falar? Por favor. E sem beligerância, né, gente? Sem ódio, sem mandá-los para o inferno. O objetivo é restaurar também, é resgatar essas pessoas, não é? Esse é o objetivo também, não é mandar ninguém para o inferno. Porque se não fosse a graça de Deus, estaríamos também presas dessas ideologias. Então, humildade sempre, amor, carinho, choro, é para chorar. Querido, você vê um jovem hoje indo para a universidade, um menino todo bonitinho, um menino no 3º ano, está todo rasgado, todo... Eu agora sou cachorro, não estou inventando não. Não, eu sou cachorro agora. Está aí, gente. Um menino de família. A menina toda bonitinha, toda linda. No 3º ano a menina está toda destroçada, toda desfigurada. São essas ideologias anti-Deus.
Aí diz que é liberdade. Liberdade, pensa uma geração destruída é essa, em nome dessa tal liberdade. Verdadeira liberdade é só em Cristo Jesus. Arthur. Aproveitando o gancho que o senhor falou agora, eu ia falar sobre outra coisa, mas vou falar depois. Eu vi uma entrevista esses dias, a pessoa entrevistando outra e a outra respondendo miando. Não, como se fosse um gato. O gato. E a entrevista ocorrendo de maneira séria, né? Miau. Hoje está mais importante, as pessoas estão dando mais importância, né? Algumas pessoas estão dando mais importância a agradar a agenda progressista, né? Aos beautiful peoples do que a Deus. Agenda progressista. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso daí e não acabar cercado por isso e entrando nisso sem perceber, né? Porque vem de forma sutil. Essas coisas vêm de forma sutil. Vai fazendo morada. Isso. Daqui a pouco a gente está olhando para o nosso irmão que age em defesa da fé e está condenando ele porque ele não está sendo moderado. Ele está sendo grosso no modo de falar para defender a fé, digamos assim. E daqui a pouco a gente vai acabar entrando nisso também se a gente não tiver cuidado com esse tipo de coisa. Né? A igreja presbiteriana, passa ali o microfone para a Tereza que ela pediu. A igreja presbiteriana da América, não é a PCA, mas a igreja mãe, a igreja presbiteriana mãe dos Estados Unidos, guerreiro, é uma igreja hoje que ordena homossexuais. Faz normalmente. Agora ela começou como? Foi da noite para o dia? Foi não, gente. Foi não, é como disse o Arthur, ela começou abrindo um precedente aqui, falando desse amor, inclusivismo, são palavrinhas bonitinhas, amordação dos pastores. Pastor, se o senhor continuar falando disso, a igreja vai esvaziar. E aí tome os progressistas se tornando membros da igreja, aí a próxima eleição já não elege o pastor bíblico, ortodoxo, elege um progressista. Foi assim. Ela é uma igreja hoje apóstata. Preste bem atenção. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte, a mãe que plantou a igreja aqui no Brasil, a IPB, ela é apóstata. A IPB rompeu com ela, graças a Deus. Agora, sem arrogância, é para a gente chorar. É para a gente chorar, não é para a gente ficar aqui dando gargalhada, é para a gente chorar. Tereza. Pastor, o que eu vejo e a minha análise é o seguinte: quando nós cristãos estamos na igreja, nós aprendemos muitas coisas na teoria, mas a prática fica a desejar, porque a gente não leva o que a gente aprende aqui para a vida prática, inclusive escolha dos nossos governantes. Eu tenho 2 exemplos para citar bem recentes. Na próxima quarta-feira, aliás, antes de falar o que vai acontecer na próxima quarta-feira, nós temos grupos, né, de mães, de mulheres que oram para que seus filhos sejam libertos das drogas, porque é uma cadeia muito grande. No entanto, algumas mães votam num governo, num deputado, num presidente, num senador, num vereador, num prefeito que apoia, né, a liberação das drogas. E é tanto que neste governo nós temos, né, que foi... o que vai acontecer quarta-feira? Vai acontecer uma sessão do STF de liberação para o uso das drogas. Descriminalização das drogas, né? O STF. E ontem à noite eu vi uma reportagem, porque nós já estamos vivendo a censura, né? Já estamos. Atualmente. Já estamos no estado de exceção. E nós vimos uma reportagem que está proibido fazer piada com ideologia de gênero, com preto, com branco, com minorias, mas pode fazer com cristão, piada com cristão e com
Engraçado, heterossexuais. gente. Pode fazer com cristão, O mas cristão está na lista, pode fazer piada. Então, o que a gente precisa é ler mais sobre o que cada candidato a qualquer cargo do nosso país, a gente precisa ler qual é a ideologia que ele apoia, qual é, não apenas assistir o que os jornais leem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um partido, que eu sou totalmente contra, mas eu me dediquei a ler algumas páginas do caderno de teses do PT para saber onde se fundamenta, isso em 2014, 2013, né? Para saber em que se fundamentaria os candidatos daquele partido, né? Qual é a sua ideologia, o que ele propõe, né? Então eu vi muitas propostas interessantes e sempre divulguei isso, né? Prostituição se tornar uma profissão com carteira assinada, né? Por aí Isso. vai, a ideologia de gênero, tal, então você precisa estar fundamentado, buscar praticar aquilo que você ouve na igreja, entende na igreja. Muitas vezes a gente escuta muito progressismo, liberalismo, conservadorismo. O que é isso? Se a gente não souber, a gente tem que buscar saber o que é isso, quais são os princípios que estão pautados, se estão de acordo com a palavra de Deus. Porque é aquilo que o pastor falou ontem, né? A gente não precisa apenas conhecer, mas praticar aquilo que a palavra fala. Justamente. E aqui, meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. Deixemos paixões políticas de lado. Estou falando da verdade de Deus. Como já passou o pleito presidencial, podemos dizer, Bolsonaro e Lula são apenas pontas da lança. Como bem colocou aqui, pontinha da lança de algo muito pior. Aí fica cristão, ai Lula, ai Bolsonaro. Não, é o que está acima disso. É o cristianismo bíblico. Lula vai morrer, Bolsonaro vai morrer. A questão é a nossa fé diante dessas ideologias. A gente precisa ser racional, bíblico, bem colocou Tereza. Espera aí, veja como nós praticamos a privatização da fé. A gente diz que crê em Cristo, mas chega um cara com a ideologia que é contra Cristo e você vai e vota nele. Isso é privatização da fé, gente. A narrativa também, né, pastor? Oi? A narrativa A também. narrativa. Cuidado com a narrativa, porque eles não vão direto, mas vão indiretamente. Por exemplo, surge um novo imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, mas aí eles vêm com um imposto contra a fome. E aí você diz, não vou pagar mais imposto. E a pessoa vai dizer, então você é contra matar a fome das pessoas por conta da narrativa. A gente tem que estar atento a essa guerra de narrativas aí também. Justo. Então, gente, em nome de Cristo Jesus, tomemos cuidado. E agora que é a época. Porque só teremos eleição presidencial daqui a 3 anos. Mas agora que é a época, agora é a época porque vai ter eleição para os municípios, para os vereadores. Mas é por conta disso só? Vereador não, e prefeito, gente. Vereador e prefeito. Isso, não, gente. Se você estiver pensando também na fé cristã, só no pleito, é a batalha constante, é para além disso. Os nossos filhos, nossos jovens. A única história que explica todas as histórias é a Bíblia, é a história de Deus. Por isso aquela série Gênesis 1 a 11, é a história que explica todas as histórias. Aí o menino vai para a universidade e volta odiando a fé dos seus pais. Volta com misericórdia, gente. E a gente pensa que é brincadeira. Aí fica o pessoal com paixõezinhas políticas. Ah, é porque falando de tal. Não, quer dizer, a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu falei e prometi aqui. Eu vou dar lá para frente e vou trazer aqui um assunto sobre essas ideologias. Mas geralmente as pessoas têm medo justamente por conta disso. Porque existe amordaçamentos também às vezes.
Queridos, se você quer batalhar pela verdade e não quer ter problema, então corra, se esconda do universo. Sabe por que Tim Keller diz: eu estou pronto para ir para casa? Porque ele não negociou a verdade. Eu estou pronto para ir para casa e encontrar com Jesus. Mas a gente não quer ofender. A gente prefere ofender o nosso Deus do que se importar com que alguém fique ofendido, porque você disse a verdade e em amor. Deixa eu só entrar no slide aqui, Monique, porque senão eu me vou ficar mais um domingo. Aí eu passo para você, pode ser? Vamos lá para o slide. Nós precisamos fazer o que, gente? Essa verdade que deve ser dita. O cristianismo, a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ele, entre o progressismo político e o conservadorismo, com quem o cristianismo bíblico bate mais de frente? É com o progressismo. Simples assim. Não é por questões de preferência, não é porque o cristianismo bíblico bate mais de frente. Agora, o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ele vai para além do conservadorismo. É preciso entender isso. Vai para além. O nosso Salvador não é a direita nem a esquerda, é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo tem identidade. Nós precisamos de quê para voltar a influenciar o mundo, influenciar a universidade? A importância da unidade. Enquanto o mundo está aí, detonando com as nossas crianças, João, nas escolas, eu sei que vocês são preocupados com isso, detonando com as nossas crianças, Priscila, encontramos uma igreja, às vezes, cometendo o pecado do cisma. O cisma é pecado contra a unidade. Tudo que o diabo quer, Gi, é formatar a mentezinha de Yasmin. Por que Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino na época dele? Ele sabe da potencialidade. Por que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Um desses aí é o Salvador. Um desses aí é o Cristo. Por que atacam as crianças? Por que essa ideologia de gênero está aí? E olha, é proibido falar sobre esse assunto hoje em algumas igrejas. Já falei aqui, vou repetir. Eu tenho o privilégio de poder falar sobre isso aqui, viu? Porque em algumas igrejas presbiterianas eu seria proibido de falar. E sabe quando eu estaria pastor de uma igreja dessa? No outro dia eu reuniria o conselho e disse: meus irmãos, eu preciso da minha prebenda, das minhas côngruas. Eu tenho um estômago, mas as minhas côngruas são consequências, não são causa do meu ministério não, meu irmão. Deus abençoe, procure alguém que vai pregar o que vocês querem para vocês. Essa convicção eu já tenho, meu irmão. Um dia que uma igreja local, um conselho me chamar, e não fale mais sobre ideologia de gênero na igreja porque está espantando o gênero, então procure então um pastor progressista para vocês. E tchau, e bye bye. E vou fazer como John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Mas graças a Deus me colocou numa igreja que não pensa assim, uma igreja de Deus. Mas outras igrejas de Deus no passado, por não tomarem cuidado, elas escancararam as portas, o estado anti-Deus entrou. A besta que emerge do mar bateu de frente, a besta que emerge da terra, a falsa religião entrou. Unidade, gente. Unidade. Efésios 4, abra uma Bíblia aí. Abra uma Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, unidade da igreja. Às vezes encontramos a própria igreja local, às vezes a membresia, às vezes se degladiando por questões periféricas. Estava dando aula ontem no seminário, no Instituto John Owen, o Instituto da Igreja Congregacional aqui em Petrolina, uma turma muito boa. Estava falando sobre isso. É unidade na verdade. Sim, mas tem que ter essa unidade. Aí encontramos uma igreja, às vezes, degladiando por besterol. Aí o diabo bota um cabide e distrai a igreja. Enquanto isso, ele está aí, disseminando a heresia, as ervas daninhas, destruindo nossas crianças, nossos jovens. E a igreja se degladiando, e a igreja brigando
É. Um grupo diz, não é o caso aqui não, mas só dá um exemplo. Não pense que é brincadeira, não tem igreja por aí que é assim, meu amigo. Ela se degladeia. Ah, era para ser branca a cor do templo. Não era para ser verde. Não era para ser azul. Ah, era para ser mármore. E o diabo, tome erva daninha. Você que é pai, não pegue o seu filho e bote numa escola de forma com os olhos fechados, não. Procure saber qual é a posição dessa escola. Cuide dos seus filhos. Todo mundo junto, leamos juntos aí. Rogo-vos, pois eu, que andei de modo da vocação a que fostes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros esforçando-vos diligentemente por preservar o que, queridos? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente argumento de Paulo. Por que tem que fazer isso? Porque deve preservar a unidade no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só até aí mesmo. A igreja precisa preservar a unidade. Se a igreja não está unida, na verdade, ela está fragilizada para batalhar pela fé. A igreja não pode usar o mesmo expediente do mundo, não, gente. O mundo raivoso, o mundo agressivo. Não, a igreja ela tem um amor verdadeiro para dar. Mas o amor de Deus não é contra a verdade, não. Uma igreja unida, uma igreja local unida na verdade, coesa. Sem estar brigando por coisinhas periféricas. Está aí, o Ministério de Família ontem. Sabe que um trabalho desse aqui, uma mensagem como a de ontem aqui, é para resgatar casais, resgatar famílias. Eu recomendo você ouvir essa mensagem no YouTube, do pastor Fábio. Não é simplesmente uma conferência de família pela conferência de família, não. É muito mais do que isso. É resgate de famílias. É resgate da família na perspectiva bíblica. Teremos outras conferências ainda este ano. Teremos um seminário em novembro. Não é um seminário para seminário. O jantar do Dia do Namorado. Se ele se resumir a só um jantar, eu vou pedir para parar. Não, se for jantar pelo jantar, eu saio com a minha esposa para jantar. Eu quero ir para o jantar do namorado e ouvir a palavra de Deus, abençoando os casais, abençoando as famílias. E graças a Deus que o nosso ministério pensa assim. Tereza pensa assim, a guerreira. Clécio pensa assim, Cléo pensa assim. Se for só um jantar pelo jantar, meu irmãozinho, o dinheiro já é pouco demais para muita gente aí, para estar gastando só para o jantar pelo jantar, ainda que ele tenha a sua importância. Você jantar também com o outro faz parte da vida cristã, mas é mais do que isso. É reunir casais, testemunhar para eles. Vai estar lá o pastor Marcelino pregando uma mensagem boa. Sabe que nós temos enfrentado batalha aqui nesta igreja de casal jovem buscando o divórcio, viu? Logo, logo vocês tomarão conhecimento. A coisa não é brincadeira, não. Você vê um casalzinho jovem que acabou de casar, já recorrendo a divórcio. Eu estou falando isso aqui para chorar. Não é para sair daqui que pode, não, é para você chorar. O diabo não brinca, não. Ah, meu irmão, o pastorado é o púlpito, o trabalho principal do pastor está no púlpito. Mas também é mais do que isso, meu irmão. Os bastidores. Aí quando você encontrar o seu pastor, ou quando você vê um pastor por aí, e você olha para o semblante dele, você diz assim, está cansado? Nunca pergunte, por quê? Porque aí você mata ele. Por que você está cansado? Você mata com toda a boa intenção do mundo. Porque, meu irmão, um trabalho pastoral, quem leva Deus a sério, o desgaste é emocional. Você senta com a ovelha querendo resgatar, e o diabo por trás, e a ovelha resistindo. Quando você termina o gabinete pastoral, você está emocionalmente,
está precisando de balão de oxigênio espiritual. Isso é batalha. Sabe por que tem um prazer? Sabe por que eu gosto de olhar para cada criança aqui dessa igreja? Você entendeu por quê, não é? Não é só porque eu acho massa ser criança, é delicioso a criança, mas é o potencial que elas têm. Eu preciso, para a glória de Deus, trabalhar para ver um Davizinho, como tem chegado para mim, sem ninguém mandar e dizer, pastor, grave isso. Eu sou um projetinho de pastor do Senhor. Ah, queridos, é para você louvar a Deus. Não, pastor, não faça isso não. Trabalhe com Davi. Não, eu tenho que glorificar a Deus. Agora você está fazendo isso porque você tem visto o pastor tentando imitar a Deus, não é Davi? O Davi chegou para mim, pastor, fale para o pastor Fábio o que eu disse para o senhor. Eu posso dizer? Posso. Pastor Fábio, o Davi disse que ele é um projetinho do pastor Ronilson. Deus seja louvado. É você estar na igreja virando ali, chegando e querendo encontrar o pastor e querendo abastar o pastor. É você encontrar a meninada, a Pâmela. A Pâmela é assim, cada um com o seu jeito. Eu não sei para quem Pâmela puxou, Tereza. Eu não sei, ela faz assim, eu estou aqui, eu termino o culto, aí ela grita lá, pastor. Aí ela está com o celular na mão e uma coisa, né? E entrega para alguém, segura aqui. Ela está aqui, ó, já vou para abraçar. Ela diz, espera aí, pastor. Aí faz assim. Eu digo, gente, é massa isso. Que Pâmela encontre em você, encontre aqui guarida. Que Bia. O pastor Fábio ontem olhou assim olhou para mim assim, como que assim? Que é isso? Bia chegou para mim ontem. Ninguém mandou, ninguém pediu. Foi logo me abraçando e disse, estava com saudade do Senhor. Aí o pastor Fábio olhou assim, rapaz, que coisa maravilhosa. A Bia. Agora esse trabalho é só do pastor? É nosso. É nosso. Temos que lutar pela nossa família, nossas crianças, pautadas na verdade de Deus. Agora para isso precisamos estar unidos. Cuidado com os cabides do diabo. Ele coloca um cabide aqui. E quando ele vê um pastor caminhando na verdade, meu irmão, aí é que ele vai colocar minas. Não é Jandira guerreira de Deus? Magali, unidade. O cisma é um pecado contra a unidade. Luta em prol da igreja local, nunca contra ela. Luta em prol da igreja local, nunca contra ela. Ela não é perfeita, a igreja está num processo de santificação. Aliás, sabe por que a igreja não é perfeita? Algumas das razões. Primeiro, não chegou ainda o ainda não da escatologia. Perfeita só quando Cristo voltar. Segundo, ela é feita de gente como você. Por isso que ela é imperfeita. Ela é feita de gente como você. Venha comer um quilo de sal comigo, você vai perceber que eu sou imperfeito, gente. É uma batalha. Eu pratico aquela disciplina espiritual do esmurramento espiritual. Já ouviram falar? A disciplina cristã do esmurramento espiritual. Já ouviram falar? Inventou Paulo. Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outro não venha eu mesmo a ser. Você já se encontrou às vezes dando uma de doido sozinho? Você já se encontrou, alguém já olhou para você e disse o que foi? Porque você fez assim do nada. Ou já? Seu rosto já falou alguma vez? Você já disse não sem perceber para você mesmo, o outro percebeu? Aí já me encontrou assim aqui lá. Aí ela disse o que foi? Eu digo, sou eu e Deus. Sou eu e Deus. É o esmurramento, porque o diabo chega e se apresenta e faz propostas. E a carne começa a querer o quê? Gostar. Aí você faz, não. Às vezes eu faço, não, Luiz Ronilson. Esse pastor é doido, não sou doido, não, sou consciente. Não, Luiz Ronilson. Foi cantado um canto aqui agora. É no divã do pastor. E por não sai daqui achando que não é todo pastor. Foi cantado hoje um canto. Uma voz me diz que devo parar
Mas outra voz maior me faz assim cantar. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Não é para você sair daqui dizendo, ô, coitadinho do pastor. Não, não, é a realidade de todo pastor. Preste bem atenção. Um pastor que leva Deus a sério, aqui e acolá, parece que essa voz, ela está bem forte, meu irmão. Pare. Não vale a pena se desgastar assim, não. Entenda que é real isso, viu, gente? Pare. É impressionante, parece que o diabo está ali materializado ali pertinho de você. Pare, o teu íntimo, aquela voz, pare. Mas aí, graças a Deus, porque o resto da canção é base bíblica. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Mas sabe o que é que leva, onde é que o diabo entra pedindo pare? É no momento do cansaço, sabia? É no cansaço pastoral, emocional. Tem dia que você está cansado, meu irmão, emocionalmente. Não é falta de fé, não. Não é falta de fé, não. É cansaço. Tem dia que espiritualmente falta oxigênio. E você diz, a tua alma está se contorcendo, só você não está vendo. Isso acontece com você também. Por isso sejamos sensíveis com o outro. Sejamos sensíveis com o outro. Às vezes o outro está sorrindo. Não é que ele está sendo hipócrita, não. É porque ele está tentando se segurar. Mas a alma está assim, ó. A alma está toda contorcida, está dando grito, está esmurrando. A alma está reclamando. E você percebe, quando você está em comunhão com Deus, você olha no olhar assim, Tassiana, a gente olha no olhar e percebe em que processo está. É por isso que aqui alguma ovelhinha diz, tinha uma ovelha lá no cabo, quando ela passava por mim assim, após o culto, eu olhava para ela assim, você não está bem. Aí ela disse, como é que o senhor sabe? Deus concede aos pastores uma capacidade, meu irmão, que faz a gente sofrer. Por isso que o ministério é um chamado ao sofrimento. Mas por que faz sofrer? Porque você absorve a dor do outro, Leia. Você olha nos... É por isso que eu não gosto dessa de cumprimentar a ovelha assim, não. Ó. Oi, Vandinha. Eu falo com você já, viu? Não. Oi, Wanda. Unidade. Segundo, Mônica, não esqueci de você, não. Maturidade. Maturidade cristã. A maturidade é a relação do conhecimento com a sabedoria na prática. Eu amei ontem, Tereza deu essa ênfase, agora eu vou dizer, eu amei ontem a fala do pastor Fábio. Paul Tripp fala muito sobre isso. A informação é para ser praticada. A gente às vezes conhece muito intelectualmente, mas não pratica o que conhece. É para ser vivida, praticada. Foi lançado um livro agora de Paul Tripp, eu recomendo a você. Você crê? 12 doutrinas que implicam em mudança da vida. Paul Tripp, livraço, já está na minha lista, valei-me. Calma, já. R$79. Eu estou pensando aqui, eu vou deixar só para julho, viu? Maturidade. A igreja tem que ter madura para entender as lutas pelas quais vale a pena lutar, as lutas pelas quais não vale a pena lutar. Cada membro precisa entender o seu lugar no corpo de Cristo. Maturidade envolve a relação do conhecimento com a sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento na vida, na prática, no dia a dia. Como é bom amadurecer como indivíduo, amadurecer como igreja. Você passa a enxergar melhor o outro, enxergar melhor a situação. A maturidade leva você a fazer uma leitura correta dos problemas. A maturidade leva você a entender quando Raquel chega alegre, quando Raquel chega... Se bem que é muito difícil Raquel chegar. Raquel já chega, pastor! É assim que ela chega, né? Pastor! Maturidade para você entender, quando eu inicio um cântico ali, tem alguém aqui que... Em espírito, e aí eu fico perdido todinho.
Mas é bênção. Maturidade para você estar ali e ela e Raquel. É só para dar exemplo, para descontrair um pouco. Maturidade para não sair. Eu estou com raiva hoje porque o pastor hoje não falou comigo. Gente, às vezes não é porque não quis, não. Eu não estou sofrendo isso aqui ainda não, viu? Ninguém com birrinha porque eu não falei não. Não, só estou dando um exemplo. Eu não vou mais para a igreja não porque Silvio não falou comigo. Eu não vou mais para a igreja não porque essa Sônia é a personalidade. Um exemplo, viu, Sônia? Ninguém falou nada de você aqui não, viu, Sônia? Nós amamos o seu jeitinho. Essa agir, ela chega, sabe? É o jeitinho. Você que tem um jeitinho diferente, chega lá. Chega lá. Chega lá, chega junto. Faz como preciosinha. Vê o que é maturidade. Tem dia que eu não abraço ela, ela chega no outro dia, vai ser 2 hoje, porque você não abraçou domingo, e dá aquele sorrisão. Maturidade. Por último, a importância da verdade. Quanto à importância da maturidade, leia Filipenses 2. Filipenses 2. Praticar o conhecimento é maturidade. Sabedoria é praticar o conhecimento. Isso é maturidade. Na família, na igreja. Filipenses 2 está lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é maturidade. Saber quem você é em Cristo. Você não precisa dos aplausos para você ter identidade. A sua identidade já está em Cristo. Você não precisa do reconhecimento de ninguém para continuar fazendo. Você faz para Cristo. Você não precisa que ninguém se lembre do seu aniversário para continuar sorrindo. Você sorri porque o teu nome está escrito no livro da vida. Ainda que seja legítimo você lembrar do outro também. Paulo disse que se lembrava de Timóteo com frequência. Então manda um oizinho para o seu irmãozinho que não aniversariou. É gostoso ser lembrado. Mas você não vai ficar agora desesperado porque alguém se esqueceu, não. Porque Jesus não se esquece de você. Aleluia, glória a Deus. Agora me convide para comer o bolo quando aniversariar. E eu quero pedir perdão aqui, porque alguns têm me convidado, gente, mas a agenda não permitiu. Viu? Aqui e acolá me convidam. Não é que fizeram aniversário, não. É coisa da família mesmo, no mesmo dia. Pastor, se puder, dar uma passadinha aqui, mas às vezes a agenda não permite. Eu gostei de uma fala de Arthur esses dias. Ele falou assim, pastor, eu não tenho esse tipo de carência, não. Eu tenho carinho, carência não. Ah, estou com raiva, porque o pastor... É isso, maturidade, guerreiro. Isso é maturidade. Contudo, meu irmãozinho, a gente está no lado fora do jardim ainda, então cada pessoa tem o seu jeitinho. O reverendo Hernandes já repetiu 2 vezes esse testemunho dele. Quando ele estava em Vitória do Espírito Santo, a hora avançou. Uma irmã ligou para ele dizendo, pastor, olha, eu moro distante do templo, tem uma igreja aqui perto, eu estou ligando só para dizer para o senhor que eu não quero mais ser membro aí, eu quero minha transferência. Aí ele disse, só tem um problema. Inclusive ainda ontem ele repetiu isso na IPP. Só tem um problema, minha irmã. Tu és tão preciosa para nós. Tu és amada por nós. Contamos tanto com os teus talentos e dons. Sabe o que aconteceu do outro lado? Ele estava lá, ao telefone com ela. Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Ô, pastor, era isso que eu estava precisando ouvir. E eu quero sair da minha igreja, não. É simples, nós precisamos disso mesmo, é verdade. Eu não quero sair da minha igreja, não, pastor. É porque também, às vezes, a gente torna o outro invisível. Às vezes não é nem maldade, não. A gente vai transformando o outro num invisível, né? Então, por isso que é bíblico. Chegue, não tenha vergonha. Não reconhecer a vida dele, não. Obrigado, Sueli, por você existir. Deus te abençoe. Não é bajulação, não. É amor, expressão de carinho. Carinho é tão bom, gente. Cada um expressa do seu jeitinho. Cada um expressa do seu jeitinho. As 5 linguagens do carinho. Ó,
pegando um carona com um livro aí. Aí ontem eu estou ali fora, alguém chega e diz, pastor, eu trouxe um bolo de leite, viu? Para o seu aniversário. Ai, coisa boa. E eu comi o bolo de leite ontem à noite. Mas quando foi já por volta das 20 horas e 30 minutos mais ou menos, uma outra irmãzinha chega e diz, pastor, eu quero te dar um presente. O senhor sabe que eu gostaria de dar algo melhor, mas receba esse com carinho. Eu fiquei sabendo que o senhor também gosta de bolo de leite, eu fiz um bolo de leite para o senhor. Oh, maravilha! Como é bom! Oi? Fico feliz em sua casa, comer e beber e cantar. Cadê Davi? Comer na casa do pastor, comer na casa do pastor. Você entende, gente? Eu peguei o bolo ontem, já tinha comido o bolo aqui. Uma já tinha dito, eu comprei um bolo, pastor, para o senhor de leite que o senhor gosta. Aí a outra veio depois, está aqui, pastor, para o senhor comer amanhã. Aí eu sentei hoje, meu amigo, botei o bolo assim. Tu queres o quê? Pão, eu quero é bolo de leite. Né? Aí peguei o queijozinho que eu gosto, um café. Às 16 horas vai ser de novo, bolo de leite com queijo. Quem quer? Carinho, carinho, por favor, entenda, carinho. Pode trazer, guerreiro? Carinho, carinho, carinho. Então, Deus se importa com a verdade. Cristo disse, quem diz os homens, seu filho do... Aliás, ele diz assim, e vós, quem dizes que eu sou? Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se importa com a verdade, sim. Acabe com essa história. Ele se importa com a verdade. E a verdade é a verdade dele. Quem diz o que é normal para nós é Deus, na sua palavra. Não é a esquerda que diz o que é normal para nós, não é a direita quem diz o que é normal para nós, é Deus na sua palavra. Se essa palavra de Deus vai bater de frente ou com direita ou com esquerda, sinto muito, nós estamos com o nosso Deus. Nós estamos com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mônica, tua fala e assim a gente encerra orando. Tua fala, guerreiro, por hoje. Pastor, em relação à família, né? O senhor falando aí em relação à faculdade e como eles são transformados ao chegar lá pelo convívio, né? E por tudo que eles evidenciam lá, presenciam lá. E com isso, as famílias devem atentar, não mais para colocar o filho numa bolha, e dizer que nós somos cristãos e isso não acontece conosco. Acontece. Existe uma necessidade muito grande, eu particularmente sempre fiz isso com meus filhos, de sentar, de ver a necessidade dele, de conversar acerca de qualquer assunto. Qualquer assunto. Pode ser o que for, eles estavam sempre prontos para ouvir e fazer as perguntas, e eu ia atrás de conhecimento, ia atrás para trazer o melhor para eles. Isso a gente sente, pastor, quando tem que mandar um filho para fora. Aí vem a reflexão. O que eu dei de bagagem para esse filho, não no que ele vai levar na mala, mas na vida espiritual, para fortalecê-lo o suficiente para ir num país que pode tudo, que aqui ainda vão legalizar as drogas. Aqui ainda, mas lá já é legal. Já pode pegar o que quiser e fazer. Então, é um lugar livre, é um lugar que as pessoas... Só que, contraponto a isso, existe educação. E essa educação é da família, é dentro de casa. Não espere que escola cristã eduque. Isso. Não espere essa educação ser terceirizada e dar resposta boa lá na frente. É você com Deus, é você, é o casal Mônica, com o filho. Né? Excelente. Fiquemos de pé, excelente, Mônica. Agora, deixa eu fazer aqui uma fala aqui pastoral. Cristianismo bíblico é isso. Vocês sabiam que Paulo mandou a igreja orar por Nero? Indiretamente. E vocês sabem quem era Nero, não é? Então, por favor, eu quero pedir para você que, apesar da gente ficar indignado com as ideologias, temos que ficar mesmo, não esqueçamos que aqueles que estão subscrevendo elas e praticando elas estão nas garras do diabo. Então, oremos por esses. Sabe o que significa?
Oremos pela salvação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor, arranca o coração de pedra desse homem e coloca o coração de carne. Eu tenho orado por ele assim. E como consequência arranca, expurga dele todas as ideologias ante o Senhor. Ore pelo Bolsonaro, o nosso ex-presidente do Brasil, pela salvação dele também. Ore pelo Pacheco, presidente do Senado, salvação dele. Ore pelo Lira, presidente da Câmara, a salvação dele. Ore pelo Macron, presidente da França. Ei, você já orou? É difícil orar por aquele baixinho da Coreia do Norte. É difícil, mas eu faço. Eu faço do jeito de oração por ele. Senhor, salva, arranca e liberta aquele povo daquela ditadura diabólica. Agora também, Senhor, por favor, se não é essa a tua vontade, Senhor, arranca ele de outra forma. É oração imprecatória. Arranca ele de outra forma. Aquele povo é oprimido, gente. Mas tem que orar pela salvação. Biden. A gente se esquece disso, gente. A igreja é a igreja de Cristo. Isso, então vamos orar, ok? Que bênção. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta igreja. Senhor, nos dê mais e mais consciência da fé dos eleitos, a nossa fé, que o Senhor nos deu. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Mas que esse cristianismo bíblico, reformado, ortodoxo e vivo, ele seja vivido com amor. Até mesmo aqueles que vivem essas ideologias devem usufruir do nosso amor. E não do nosso ódio, do nosso amor. O juiz é o Senhor. O rei é o Senhor. Nós somos apenas os súditos. Em um determinado momento o Senhor salvou uma geração dos ninivitas. Um povo sanguinário. E Jonas ficou com raiva por isso. Nos livra daquela mentalidade de Jonas, do profeta. Ele não queria a salvação dos ninivitas. Mas o Senhor salvou uma geração dos ninivitas, usando o próprio profeta. Ó Senhor, usa-nos para levar a salvação por essas pessoas que estão aí escravizadas às ideologias. Que elas conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Senhor, só Tu podes fazer isso. Que o atual presidente conheça e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o presidente do Senado, Pacheco, conheça e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim o presidente da Câmara, Lira. E nós sabemos que a consequência disso vai ser o abandono de toda ideologia que é contrária à tua vontade. Nos dê um bom almoço, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom almoço.